Fala galera da terceira série do Pré-ENEM, nós vamos começar agora a nossa live com a revisão de conteúdos do módulo vermelho. O Bruno e eu vamos trabalhar com vocês e ele vai começar com as forças da natureza. Ô gente, então vamos lá, cadê a galerinha da terceira série Pré-ENEM? Gente, que saudade de você, fala aí Ju, a gente... O coração dói, o coração tá doendo, mas a gente vai se encontrar em breve. Tem que manter uma distância aqui, sabe por quê? Porque gente, ó... Uma saudade significa sala de aula. Mas tá bom, nós estamos juntos assim mesmo. Fica aí essa conexão online. E aí, hoje a ideia é de falar de ciência da natureza, só amor, química e física. Mas vamos começar com amor verdadeiro. Vem pra cá. Vamos pra física. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre forças da natureza. E aí lembra, gente, que quando nós falamos de força, nós estamos falando de uma interação entre dois corpos. Gente, até triste falar disso agora, porque os corpos não podem mais interagir, né, com essa ideia de coronavírus. Então nós vamos falar de uma interação aqui, que toda vez que corpos estiverem interagindo, eles vão interagir a partir de uma coisa chamada de força. E aí, gente, existem três naturezas. Uma força gravitacional, força eletromagnética e força nuclear. Então, quando nós falamos força gravitacional, eletromagnética e nuclear, nós estamos falando da natureza da força, da forma como está sendo a interação. Basicamente, gente, quando nós falamos da força gravitacional, você está falando de uma interação a partir de massas. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, ó, eu vou fazendo o quadro aqui com vocês para a gente lembrar os meus desenhos que são bem maravilhosos. Então, eu vou fazer aqui, ó, olha o meu planeta Terra, e aí a gente pode colocar o continente aqui, bem maravilhoso. Ô Bruno, mas isso aqui não parece não. É porque eu falo para vocês, é logo ali depois da Pangeia, então não tem a configuração atual ainda, uma coisa diferente. Quando você tem um planeta Terra aqui, é muito comum de nós observarmos também quem? A Lua. E essa Lua está movimentando em torno da Terra. E eu pergunto para vocês, por quê? Por que a Lua não vai embora? É porque aqui existe uma força de atração da Lua em relação à Terra. E essa força é uma força de natureza gravitacional. Quer dizer que a Lua está sendo atraída pela Terra e a Terra está sendo atraída pela Lua. Essa força gravitacional e essa atração ocorre por causa das suas massas. Então, toda vez que nós falarmos que existe uma força gravitacional, essa força gravitacional, ela tem que ser de atração. E ela sempre vai ser atração de quê? Da massa do corpo. Ô Bruno, mas peraí, quer dizer que eu tenho massa? Tenho. Você tem massa? Tem. As pessoas das suas casas têm massa? Tem. E aí eu pergunto para você, todas as pessoas vão se atrair então? Sim, todas as pessoas se atraem com uma força chamada de força o quê? Gravitacional. Você fala, mas que esquisito, por que eu não saio colando nas outras pessoas? Gente, porque essa força gravitacional, ela é dependente de uma constante, a massa dos corpos, vou falar aqui, massa do corpo 1, vamos falar a massa do corpo 2, e a distância entre eles ao quadrado. Então, o que nós podemos observar? Que essa força gravitacional depende da massa dos corpos. E a força gravitacional, dentre as três forças que existem na natureza, ela é a mais fraquinha. Gente, essa força ela é muito fraca. Ela só vai ser considerável quando você estiver trabalhando com corpos de massas muito grandes. Por exemplo, a Terra. Gente, a Terra ela é um pouquinho assim, gordinha. A Terra, a massa dela é da ordem de 10 elevado a 24 quilogramas. Então, quando você tem uma massa desse tamanho aqui, essa massa ela vai conseguir produzir uma força muito grande. Essa que é a ideia da força gravitacional. Quando você tem duas pessoinhas aqui, então você tem aqui uma pessoinha qualquer, olhando para outra pessoinha aqui qualquer. Aí você fala assim, Bruno, essas duas pessoas vão se atrair? Vão. Com uma força o quê? Gravitacional? É. Só que essa força gravitacional, ela vai ser o quê? Desprezível. Ela vai ser desprezível, por quê? Porque a massa desses dois corpos, ele é muito pequenininho. Então você quase não sente essa força.
Por isso que a gente fala que a força gravitacional ela é das mais fracas que existe na natureza. Você consegue sentir essa força quando você está interagindo com o planeta Terra, porque a massa dele é muito o quê? Alta, e sendo a massa muito alta, a força gravitacional ela passa a ser considerável. Ah, Bruno, essa força gravitacional aqui na Terra, ela recebe um nome? Sim, qual o nome que é? Peso. A força gravitacional aqui na Terra, ela recebe o nome de peso. E aí, ó, vamos aproveitar aqui, deixa eu pegar aqui com vocês então. Então eu tenho aqui a Terra e vamos colocar um menininho aqui. Gente, esse menino aqui. Bonitinho, olha o cabelinho dele aqui. Gente, quando você tem esse menininho aqui, se esse menininho tentar pular, o que acontece com ele? Ele não volta para a Terra? Por que ele volta? Porque ele está sendo atraído pela Terra. Quer dizer que esse corpo está sendo atraído para a Terra e, consequentemente, eu posso falar que a Terra está sendo atraída por esse corpo. Pares de ação e reação. Essa força é uma força gravitacional que nós vamos chamar de força peso, que pode ser calculada como produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Então quer dizer que quando você está interagindo com um corpo em que a massa é muito grande, essa força ela passa a ser considerável. Tranquilinho? Gente, agora sempre onde que está surgindo essa força? No centro do planeta Terra. Por isso que nós falamos que peso, ela sempre está apontado para onde? Para o centro da Terra, que é onde aparece a reação. Olha, cuidado. E se eu perguntasse para vocês, e se tivesse um menininho aqui, ó? Você olha para esse menino e aí você fica até preocupado com ele. Por quê? Esse menino vai cair? Não, pior ainda, e se tivesse um menino aqui? Como é que esse menino ele está conseguindo ficar ali, no hemisfério sul? Gente, esse menino aqui ele está prestes a cair, quer dizer, tem uma cola aqui que segura ele na terra e por isso que ele não cai? Ou esse menino aqui, vamos pensar, o cabelinho dele estaria caído aqui para lado, e é isso, está com dificuldades? Gente, não está com dificuldade. E por que não está? Porque a força-peso, ela sempre vai apontar para onde? Para o centro da Terra. Então, esse menino, ele sempre vai ser puxado para o centro da Terra. Olha só, quando você estiver no Polo Sul, então, você teria ali dificuldades para sobreviver, se fosse desse jeito que você pensou, porque o sangue não ia para sua cabeça. Gente, cuidado com isso, porque a gente fala que a força-peso ela é sempre para baixo. E o que significa para baixo? Para baixo em relação à superfície. Independente de onde você soltar um objeto, para onde ele sempre vai se movimentar? Para o centro da Terra. Então, quando nós falamos de uma força gravitacional, nós estamos falando de uma força que tem a ver com a atração entre massas de corpos. Bruno, tudo bem, acabei de entender essa. E qual que é essa força aqui eletromagnética? Gente, a força eletromagnética é aqui que vem a surpresa. Essa força, ela tem a ver com a interação de átomos ou partículas eletrizadas. Então, toda vez que você falar de átomos ou partículas eletrizadas, positivo e negativo, nós estamos falando de um tipo de força o quê? Eletromagnética. Aí você fala, lembra daquela ideia? Olha, positivo e positivo, repele, negativo e negativo, repele, positivo e negativo, atrai. Gente, isso tem a ver com uma força eletromagnética, tem a ver com as cargas dos corpos. Ah, você pode pensar assim, então peraí que eu estou entendendo. Toda vez que falar de eletromagnética, eu tenho que pensar em cargas, e isso vai ser atração ou repulsão? Mas geralmente nós fazemos muita confusão aqui. Pergunto para vocês assim, se eu perguntasse para vocês, me dá 3 exemplos, 3 exemplos de forças eletromagnéticas. Quais seriam? Deixa eu ver, nós poderíamos falar o quê? Peso não pode, porque peso eu acabei de dar spoiler para vocês. Peso é uma força o quê? Gravitacional. Quais seriam aí 3 exemplos de forças eletromagnéticas? Será que vocês saberiam me dizer? Gente, fala qualquer força diferente de peso. Qualquer força.
Ó, se você pensou em qualquer força diferente de peso, provavelmente você está pensando numa força eletromagnética. Bruno, quais forças que eu conheci já? Olha, você já conheceu a força de tensão? Você já conheceu a força de atrito? Você já conheceu a força elástica? Bruno, mas essas forças são forças o quê? Eletromagnéticas. Bruno, e aquela força normal? Empuxo. Gente, basicamente, todas as forças são o quê? Eletromagnéticas. A única força que você trabalha normalmente, gravitacional, é a força peso. As outras forças que nós comumente trabalhamos são forças o quê? Eletromagnéticas. Quer ver um exemplo aqui? Vamos pegar, por exemplo, a tensão. Se eu tenho aqui uma corda e ela está segurando, sei lá, uma bolinha qualquer. E aí, quando você pega essa corda segurando essa bolinha, nós sabemos que essa corda tem que estar presa em algum lugar. Gente, se arrebentasse essa corda aqui, o que ia acontecer? Uma parte ia cair e a outra parte ia ficar. O que não deixa essa corda arrebentar, então? É o que nós chamamos da tensão. Pega aqui e dá um zoom. Se você dá um zoom aqui, ó, isso aqui é a minha lupa, e você está dando um zoom. Se essa corda arrebenta, você ia ver mais ou menos alguma coisa assim, ó. Não é basicamente isso? A nível microscópico, a nível atômico, você ia observar que o que mantinha essas duas partes aqui era a interação dos átomos, as interações dos seus núcleos, que são o quê? Positivo, com a interação da sua eletrosfera, que é o quê? Negativo. E aí, positivo com negativo, é atração ou repulsão? É atração. Sim? E se é atração, o que ia acontecer aqui? Essas coisas ficam juntas. Ô Bruno, então quer dizer que a tensão, ela é uma força eletromagnética? É. Assim como, por exemplo, a normal. Aí quando eu falo da normal, o cara fala assim, Bruno, não tem base não. Normal? Normal não é força gravitacional? Também não. Normal, ela é uma força eletromagnética. De novo, pega aqui e dá um zoom. Se você dá um zoom aqui, olha, basicamente o que você iria ver? A nível atômico, os átomos do chão com os átomos da caixa. E esses átomos aqui, positivo e positivo, eles iam atrair ou repelir? Repelir. E por isso que vai ter uma força de compressão. Esse corpo empurra para baixo, enquanto esse corpo empurra para cima. Gente, olha só. Normal não é força gravitacional. Bruno, mas peraí, e o atrito? Olha, pega aqui o atrito. É porque o atrito, quando a gente pegar aqui ainda, ó, essas coisas aqui não são bonitinhas não, olha. São cheios de deformações. E aí aqui, olha, na hora que ele tender a deslizar sobre o outro, vai interagir tangencialmente, que nós chamamos também de repulsão. Então, o atrito é uma força eletromagnética. Basicamente, o que tem que ficar no seu coração? Toda vez que você pensar em tipo de força, a maioria vai ser eletromagnética. Qual que não vai ser? A força gravitacional, que é devido à interação entre corpos com massa. Bruno, mas essa nuclear aqui? Essa nuclear aqui que eu fico confuso. Gente, nuclear nós não vamos trabalhar assim a fundo, mas deixa eu dar uma ideia aqui para vocês. O que nós não podemos confundir de jeito nenhum é falar que força nuclear tem a ver com as partículas eletrizadas, positivamente ou negativamente. Gente, não tem a ver com a carga do corpo, não tem a ver com a carga do átomo, não tem a ver com a carga do elétron, não tem a ver com a carga do próton, não tem a ver com a carga do nêutron. Quando você fala aqui, por exemplo, em forças nucleares, aí, olha só que a gente já está falando aí de átomos e vai ser aí a aula da ajuda daqui a pouquinho, porque quando a gente pega, por exemplo, o átomo, e aí nós sabemos que o núcleo dele é cheio de prótons, e o próton é positivo, ele é cheio de nêutrons, e o nêutron ele não tem carga. E aí o que acontece? O aluno vira e fala assim, Bruno, mas olha esse trem aqui, positivo com positivo deveria repelir, isso aqui deveria repelir. Aí você fala, Bruno, então a força nuclear, ela é de repulsão aqui dentro? Não tem nada a ver.
Gente, desapega. Se você pensar positivo, positivo, você está pensando em interação que eletromagnética. A força nuclear, ela vai ser um pouquinho diferente. Quero que você pense assim, próton e próton. A partir de uma força nuclear, eles vão o quê? Atrair. Que? Bruno, mas positivo e positivo deve repelir. Gente, você está pensando de novo numa força eletromagnética. Não. Quando você fala na interação nuclear, você não vai pensar nas cargas. É outro tipo de coisa, tá bom? Então, olha, próton com próton, atrai. Bruno, próton e nêutron. Ah, e esse aqui também vai o quê? Atrair. E nêutron com nêutron? Aí você fala assim, Bruno, nêutron com nêutron não tem carga. Aí eu falo, desapega da carga, porque não tem nada a ver com a carga. Nêutron com nêutron também vai o quê? Atrair. A força nuclear, ela é sempre de atração. Então, olha só, gravitacional, atração. Nuclear, atração. Onde que pode ter repulsão? Eletromagnética, que é devido às cargas. Quando você pensa aqui nesse problema, aí é que você entende que esses corpos, eles estão sendo atraídos, eles se mantêm aqui dentro devido a uma força nuclear, que é de atração. Aí você fala, Bruno, mas não deveria repelir? Repele também. Só que a força nuclear, nesse caso, ela é mais forte do que a força eletromagnética. Só para vocês terem uma noção, então. A força eletromagnética, ela depende de uma constante qualquer. Vou colocar aqui, constante. Produto de... Lembra? Constante, produto entre as cargas. Mas eu não quero que você pense nisso, não. A distância ao quadrado. A força nuclear, a fórmula dela, a ideia que a fórmula dela, eu quero que você pense assim também, ó, constante. Não vamos entrar muito em detalhes, não, mas aqui a distância, ela é basicamente a sexta potência. E aqui você entende uma coisa bem bacana, porque se a distância ao quadrado, quer dizer que se dobrar a distância, a força vai ficar quantas vezes menor? 4. Certo? Se você está elevando ao quadrado, ao dobrar a distância, a força fica o quê? 4 vezes menor. Agora, aqui a coisa fica feia. Se você dobrar a distância, quantas vezes essa força vai diminuir? É 2 elevado a 6. E se você dobra essa distância, essa força diminui 64 vezes. Quer dizer que essa força nuclear, ela só é forte quando os corpos estão bem próximos. Se você pegar, por exemplo, um próton e outro próton aqui, vamos imaginar que você tem esses dois prótons. Inicialmente, se você tentar juntar os dois, vai ser fácil? Vai ser fácil, gente? Por quê? Porque positivo com positivo vai o quê? Repelir. E aí, na hora você força. Vai chegar um momento em que essa força vai ficar muito grande. Mas se está aproximando, essa força começa a aumentar também. Se você continuar forçando esses prótons a se aproximar, vai chegar um momento em que a força nuclear ela vai ser maior do que a força elétrica. E aí a atração ganha da repulsão, por isso que eles ficam aqui bonitinho. Tanto é, gente, que você pensa assim, então quanto? Gente, da ordem de um fentômetro. 10 elevado a menos 15 metros, que é basicamente o tamanho aí do núcleo atômico. Então, quando você pensa assim, que os corpos chegaram a proximidades dessa distância aqui, quer dizer que a força nuclear ela já é mais forte que a interação eletromagnética e por isso esses corpos se mantêm o quê? Juntos, porque a força de atração seria maior que a força de repulsão. Então, não esquece disso. Essa ideia, gente, é mais para você não confundir. Porque às vezes você pensa assim, Bruno, e a força de atrito? Ela é uma força gravitacional? Não, é uma força o quê? Eletromagnética. Pense aí, qual é a única força que você sempre vai falar que é gravitacional? Força peso. Agora lembra, peso é uma palavra reservada. É uma força gravitacional como um astro qualquer. Por exemplo, peso é a força gravitacional de um corpo com a Terra. A força gravitacional de um corpo próximo da superfície da Lua. Agora, Lua e Terra. A Lua está na superfície da Terra? Não, então não é força-peso. Aí você fala só força gravitacional. Peso tem essa particularidade. Então, gravitacional, atração entre massas. Nuclear é a atração que pode ocorrer entre prótons e nêutrons
devido às suas proximidades. E agora, qualquer outra que você imaginar, então, tensão, atrito, que mais? Empuxo, normal, força elástica, qualquer outra força que você conseguir imaginar, aí ela vai ser o quê? Eletromagnética. Então, a maioria das forças que nós trabalhamos são forças eletromagnéticas. Tudo bem? Tudo tranquilinho? Então é isso, gente. Ó, morrendo de saudade de vocês. Queria estar aí com vocês, dar um abração em vocês, dar um beijinho. Queria falar que eu amo vocês, estou morrendo de saudade. Física é só amor. Gente, olha só, agora eu vou deixar com a maravilhosa Juliana, já que eu falei de estruturas atômicas. Juliana vai falar um pouquinho de tabela periódica. Até mais, gente. Um beijão. Agora é a vez dela, a bela tabela periódica, né? É um material de consulta fantástico, vocês têm uma resistência enorme para utilizar, mas não faça isso. A tabela periódica é a sua companheira no estudo da química. Professora, mas ela não aparece no Enem. Eu sei, mas um aluno que treina durante o ano ou durante o ensino médio, ele sempre usa a tabela periódica, ele não vai ter dificuldade em localizar os elementos mentalmente para resolver algumas questões. Por exemplo, vamos começar logo pelo queridinho do Enem, cálcio. Cálcio é um elemento que está sempre presente na prova e ele sempre aparece vinculado a outros capítulos, e se você souber alguma característica ou a localização do cálcio na tabela periódica, isso vai te ajudar muito. Muito bem, vamos recordar algumas coisas importantes da tabela. Se você quiser, corre lá no seu módulo vermelho que tem uma tabela periódica lá que você pode consultar. Essa tabela aqui, né, está dividida em cores para facilitar a sua visualização. Mas vamos lá. A tabela periódica foi construída em ordem crescente de números atômicos, que é o número de prótons que cada elemento tem dentro do núcleo. Lembrando que esse número de prótons é a característica principal do elemento. Ou seja, se eu quero aqui o elemento com 29 prótons no núcleo, só tem um, que é o cobre. Não tem outro elemento que possa ter 29 prótons. Então é uma característica fundamental e ela foi utilizada para ordenar os elementos. Tranquilo? E aí essa seria a primeira propriedade periódica da tabela. A periodicidade tem a ver com a repetição, com a sequência lógica dentro da estrutura. Mas muito bem, vamos pensar em linhas verticais e linhas horizontais. Essas linhas verticais na tabela são 18. Se você contar direitinho, até já tem uma numeração ali para facilitar para você. 18 linhas verticais são chamadas de colunas ou famílias. Olha, parece uma bobagem, mas esse nome família despenca em prova. Por que família? Porque os elementos que estão numa mesma coluna, no mesmo grupo ou família, eles apresentam propriedades físicas e químicas semelhantes, como se fosse uma família, né? Então você pega aqui o próprio cálcio, ele tem similaridades com o magnésio, com o bário, com o próprio estrôncio, né, que está na mesma coluna dele. Essa é uma propriedade muito explorada em prova e para ele cobrar isso de você, ele não precisa te dar a tabela periódica. Você tem que lembrar que elementos de uma mesma coluna apresentam propriedades físicas e químicas semelhantes. Tranquilo? Mas tem uma exceçãozinha que não custa nada a gente falar. Aqui na coluna 8, 9 e 10, onde você vai ter o ferro, o cobalto e o níquel, a semelhança não ocorre na vertical. Porque se fosse assim, o ferro tinha que ser semelhante ao rutênio, ao ósmio e ao ácio. Mas não é bem assim. Nessas três colunas, a semelhança ocorre na horizontal. Então, por exemplo, se alguém te perguntar, o ferro é semelhante a quem? Você vai dizer que é o cobalto e ao níquel. O rutênio, o ródio e o paládio, semelhantes. O ósmio, irídio e platina. Ah, pronto, começou essa mulher a falar de nome complicado. Gente, presta atenção. Você não tem que saber todos os elementos da tabela periódica. Você tem que conhecer os mais famosos. Eu costumo falar em sala de aula que você tem que saber pelo menos uns 30 ou 40. Aí a aluno já enlouquece. Não tem nada disso. Você conhece na brincadeira. Se você fizer um joguinho na sua casa, e eu sei que está sobrando tempo, né? Você pode fazer um joguinho. Alguém vai, bota o símbolo para você fala o nome daquele elemento. Então, da metade para cima, são os elementos mais famosos. Ninguém vai te cobrar o ácio, o rutherfórdio, nem o livermório. Eles vão te cobrar cálcio, magnésio, o hidrogênio, nitrogênio, carbono, os elementos que vocês já estão cansados de conhecer.
Agora, não precisa decorar nenhuma propriedade, como o número atômico, isso tem que ser oferecido, ou a própria massa do elemento. Ah, Ju, eu já sei a massa do carbono, que é 12. Muito bem, você já usou tanto a tabela periódica, você até memorizou algumas massas. Mas lembre-se, é bom na hora da prova de natureza, que é enorme, vem junto com a matemática, você prestar bastante atenção nos dados, né, que aparecem no enunciado, porque a memória às vezes pode te pregar alguma peça, ok? Muito bem. As colunas são divididas em 2 tipos, ou 3, vamos colocar 3. Vamos começar por aquela azulzinha lá no fundo, ó, coluna dos gases nobres, raros ou inertes. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Esses elementos são especiais, por quê? Porque eles já têm a sua última camada completa, eles já são estáveis, eles não precisam ligar com ninguém para se estabilizar. Por isso que não formam ligações químicas de forma espontânea. Então, esses azuis aqui, né, gases nobres, seria a coluna 18 da tabela. Agora, olha aqui para cá. Você está vendo que a tabela periódica tem 2 partes mais altas aqui, ó? Essas 2 primeiras e essas 5 colunas aqui. Essas são chamadas colunas A. É uma nomenclatura mais antiga, mas ainda aparece em questões, principalmente prova do Enem. Você tem 7 colunas A de alta. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e a coluna 7A. Observe, o número original, 17, 7A, sempre o último algarismo para você guardar. Lembra que é A de alta. Essas colunas A, elas contêm os elementos normais, típicos ou representativos, que normalmente são muito famosos. Eu costumo pedir para os meus alunos guardar o nome, pelo menos, daquelas que são mais famosas. Por exemplo, a coluna do lítio, do sódio e do potássio é a coluna dos metais alcalinos. Quando você pega a coluna do cálcio, do bário, do magnésio, que é a coluna 2 ou 2A, é a coluna dos metais alcalinos terrosos. Pula lá para o outro lado. O primeiro elemento da coluna 3 é o boro. Família do boro. Família do carbono. Família do nitrogênio. Você vê que o primeiro elemento já te dá o nome da coluna. Agora, a coluna 16 e 17, ou 6A e 7A, coluna dos calcogênios e a coluna dos halogênios. Ô, gente, guarda a coluna dos halogênios. Ah, mas meu Deus do céu, como é que eu vou decorar? Não sei, faz música, cria um poema, né? Ou faz uma frase, por exemplo, futebol classifica Brasil indo ao ataque. Né? O pessoal costuma guardar assim, futebol classifica Brasil indo ao ataque. Olha, você não sabe como que esse tipo de coisa te ajuda na hora da prova. Você já vai, o cara fala cloro, fala, coluna 7A. E você já vai daqui a pouquinho lembrar por que saber a coluna dele é importante. Tranquilo até agora? Muito bem. Aí você pega essa parte do meio da tabela periódica, a parte mais baixa, coluna B. A de alta, B de baixa. Essas aqui, graças a Deus, não tem nome não, porque senão, pelo amor de Deus, ficar decorando esses nomes de coluna, né? Somente as colunas A têm nomenclatura. Aqui você vai encontrar, né, os elementos chamados de elementos de transição. Agora, atenta a um detalhe. Você está vendo essas 2 linhas aqui embaixo? Esses elementos fazem parte das colunas B. Mas se eles fossem escritos aqui dentro, a tabela ia ficar toda troncha. Então, o que eles fizeram? Retiraram esses elementos, colocaram aqui numa caixinha do 57, que é o lantânio. Puxa aqui, ó, a gavetinha de arquivo, ó, tira todos esses elementos aqui. Logo abaixo dele, o actínio, que é o 89, é uma caixinha também. Puxa a gaveta de arquivos, sai essa galera toda aqui. Esses são os de transição interna. Vamos lá, esses são muito famosos? Não, temos 2 aqui que são famosos. O urânio e o plutônio, que são usados em bombas atômicas. Mas, no mais, não precisa ficar estressado em decorar o nome desses, não. Tranquilinho? Então, vamos lá. Colunas A, as altas, gases nobres e colunas B. Tranquilo até agora? Acontece que a tabela periódica tem 7 linhas horizontais. Se você perceber aqui, ó, deixa eu sair da frente. 7 linhas horizontais. Esse número 7 tem a ver com aquelas camadas do Bohr, né, dos modelos atômicos. Ou seja, essas linhas horizontais, elas são chamadas de períodos ou séries. Cuidado para não confundir. Coluna e período, acho que todo mundo lembra, mas na hora que fala grupo e série, aí vira aquela lambança.
né? Então, grupo, nós temos coluna, série, seria o período, tudo bem? Essa nomenclatura a gente não pode prever qual que vai aparecer na prova, então a gente tem que conhecer todas. E essa é uma informação importante que a gente vai lembrar, que a localização do elemento no período é super importante para a gente saber quantas camadas aquele elemento químico tem preenchidas com elétrons. Então, eu posso pegar qualquer um. Vamos pegar um aqui, ó, a prata, a G. A prata, ela se localiza no 5º período. Sem fazer distribuição eletrônica, eu sei que ela tem 5 camadas. Ah, duvido. Assim, não precisa duvidar. Alguém já fez isso para nós, já montou tudo certinho, né? Então, se você pegar qualquer elemento do 4º período, o cromo, ó, me lembrei de uma coisa, cromos oficial. O cromo, manganês, ferro, cobalto, todos esses têm lá 4 camadas na sua distribuição. Isso é bacana, né? Agora, toma cuidado, porque tem gente que costuma contar errado no alumínio. Por exemplo, vamos pegar o alumínio aqui, ó. Aí o aluno afobado, né? Aquele que tá desesperado, eu sei. O aluno vem aqui e fala assim, tá no 2º período. Ó o erro aí, ó o erro aí. O alumínio está no 3º período. Lembra que o 1º período só tem 2 elementos, as 2 pontas, ó, hidrogênio e o hélio. Então, na hora que você for contar, nunca conta do meio, conta sempre das beiradas para você não errar. Tranquilo? Outra coisa agora importante da gente lembrar, as cores. Estão vendo as cores aqui? Você tem aqui a cor verde representando, né, os metais. Então, nessa divisão aqui, nós temos os metais. Daqui para lá, todo mundo que está verde, metal. Todo mundo que está meio amarelado, aqui ou meio laranja, nós vamos chamar de ametal ou não metais. Tudo bem? Azul é gás nobre. Gás nobre é metal, Ju? Não. É ametal? Não, é gás nobre. Ok? Gás nobre é gás nobre e não tem que fazer essa classificação. E o hidrogênio? Por que ele está roxinho? Podia sair. Porque o hidrogênio ele é um cara que ele não tem classificação. Ele não é nem metal nem ametal, ele é o cara. Tá entendendo? Mas o comportamento dele, na maioria das ligações químicas, é de ametal. Por isso que às vezes os professores pedem para você considerá-lo um ametal para facilitar a sua vida na classificação das ligações. Essa divisão é fundamental para você saber as ligações químicas, que foi a aula 3 online dessa semana que nós trabalhamos, né? Então, saber fazer essa divisão de metais e ametais, super importante. Ah, Ju, mas se eu tiver uma tabela que não é colorida, como é que eu vou fazer essa divisão? Simples. Você vai pegar o B e o AT, que é o astato. Você vai traçar uma diagonal certinho ligando os dois. Quem tiver nessa diagonal e dentro dela, metal. Acabou o seu problema. Tudo bem até agora? Estão lembrando dos conceitos? Bom, agora, né, vamos passar a tela aqui, vamos tirar a tabela aqui, para você lembrar dessas dicas importantes que nós estamos falando. Primeiro, períodos, as linhas horizontais, vão informar o número de camadas ocupadas. Isso é sempre explorado em prova e ele não precisa te oferecer a tabela periódica para te perguntar isso. Outra informação agora sobre as colunas. Lembra das colunas altas? Volta lá para a gente ver as colunas altas. Né? Essas duas aqui e essas duas aqui. O número dessas colunas, ela vai te dizer quantos elétrons esses elementos têm na última camada, que são chamados de elétrons de valência. Então, essa coluna que a gente chama de 1A, todos os elementos têm um elétron na última camada. Não precisa desconfiar, alguém já fez a distribuição e provou isso pra gente. Todo mundo que está na 2A, como o cálcio, por exemplo, tem 2 elétrons na última camada. E olha que fácil, se você tem o número de camadas através do período e o número de elétrons da última camada, você tem as informações mais importantes do elemento químico. Por isso é que a tabela é uma ferramenta preciosa, né? Você lembrar aqui, ó, que o alumínio é da coluna 3A ou da coluna 13 e que tem 3 elétrons na última camada e que tem 3 camadas eletrônicas preenchidas. Até a distribuição eletrônica fica mais fácil se você souber utilizar a tabela periódica. Ok? Então, anotando aí, isso é importante, todo mundo gravar, colunas A. Ô, Ju, e a coluna B? Assim, a coluna B conversa com outro módulo. Nas colunas B nós podemos ter elementos com 1 ou 2 elétrons na última camada, mas quando a gente trabalhar a parte de inox,
a gente fala com mais detalhes das colunas B. Foca na coluna A por enquanto, que é o mais importante. Para vocês. Aqui, essa parte que está em cinza representaria uma tabela periódica, ok? E aqui 3 propriedades que crescem da mesma maneira, para a esquerda e para baixo na tabela periódica. O raio, a eletropositividade e o caráter metálico. O raio atômico está destacado em vermelho porque ele é a propriedade mais importante das 3, que corresponde ao tamanho do átomo. O raio atômico é a medida do centro do núcleo até a última camada que esse elemento tiver. E isso, né, já mostra pra gente por que o raio cresce nesse sentido nas colunas. Por que um elemento que fica mais embaixo na tabela periódica, ele tem um raio maior? Ora, porque ele tem mais camadas. Quanto mais camadas ele tiver, maior vai ser a distância do centro do núcleo até a última camada. Então, sempre que você comparar elementos em uma mesma coluna, o raio será maior para o elemento que estiver mais embaixo na tabela. Tudo bem? Agora, para a esquerda, né, vamos voltar aqui na anterior, para a esquerda, o raio cresce naquele sentido, mas se você considerar no mesmo período, o número de camadas é o mesmo. E aí a gente vai entrar com força de atração, né? Como nesse sentido, para a esquerda, o número atômico diminui, o número de prótons do núcleo diminui, a força de atração que o núcleo exerce sobre as camadas é menor. Quando a atração é menor, a distância é maior. Então, o raio seria maior. Então, nas colunas analisa-se o número de camadas, mas nos períodos analisa-se a força de atração. Quanto menor a força de atração, maior será o raio atômico do elemento. Tá tranquilo? Eletropositividade, a gente não precisa falar dela agora, né? Porque a gente vai ver a eletronegatividade, se você sabe um, você sabe a outra. Caráter metálico, o próprio nome já está dizendo, a tendência que o átomo tem de ser metal. Lembram que os metais são os verdes, que ficam do lado de cá da tabela? Então é claro que o caráter metálico cresce no sentido dos metais. Agora, mudando aqui a tela, você vai ver agora mais 3 propriedades que são inversamente proporcionais ao raio. Observe, crescem de baixo para cima e da esquerda para a direita. Ou para cima e para a direita, para ficar mais fácil. Eletronegatividade, propriedade importantíssima. Energia de ionização, propriedade importantíssima. Afinidade eletrônica, se você entender de cima, você entende de baixo. Muito bem, vamos lá. Eletronegatividade, para lembrar o que é? Tendência que o átomo tem de atrair e fixar os seus elétrons. Elementos que são ametais são elementos que gostam de ganhar elétrons para se estabilizar. Logo, a sua eletronegatividade é mais elevada. Olha lá, está crescendo no sentido dos ametais. Tudo bem? Se você pensar, né, em justificar o crescimento da eletronegatividade, é só você explicar pelo raio. Um átomo que é muito grandão, que tem muitas camadas, ele não atrai o elétron da última camada com tanta violência, porque ele está muito distante dele, né? Então a atração é mais fraca. Então a eletronegatividade é baixa. Agora um átomo pequenininho, onde o núcleo está muito próximo dos seus elétrons, a força de atração vai ser muito grande. E isso quer dizer que o seu elemento vai ser muito eletronegativo. Mas eu tô com um problema sério agora, porque na hora que eu olho essa seta aqui, ó, e eu lembro da sua tabela periódica, o elemento que está nesse canto aqui é um gás nobre. E agora? Gás nobre não tem eletronegatividade. Por quê? Porque ele não quer ganhar, ele não quer perder. Então, é uma propriedade que não se aplica a nenhum gás nobre. Pensando nisso, nós temos um outro elemento, que é o mais eletronegativo da tabela, que é o átomo de flúor. Mas daqui a pouquinho a gente vai lá nele. Vamos lembrar um pouquinho aqui da energia de ionização? Que é o precinho do elétron. Cada elétron do átomo tem um precinho. E aí, para você comprar aquele elétron do átomo, você precisa pagar esse preço. Essa é a energia de ionização.
É a energia necessária para você retirar um elétron de um átomo, principalmente se ele estiver no estado gasoso, que é mais desorganizado, mais fácil de roubar aquele elétron ali, né? De arrancar aquele elétron. É só você pensar na seguinte analogia. Você tem duas irmãs, uma tem um armário muito organizado e a outra tem um armário muito bagunçado. E você quer pegar uma blusa sem uma delas saber para você ir para uma festa. Depois que acabar a quarentena, tá bom, gente? Aí você vai pegar de qual armário? Do que está mais desorganizado, porque ela nem vai saber que você tirou aquela blusa dali. Então, por isso é que a gente fala que é no estado gasoso. Mas a retirada de elétrons não necessariamente tem que ser no estado gasoso. Então, o elemento que ele é pequenininho e a força de atração é muito grande, ele gosta muito do elétron dele. Ele não quer vender aquele elétron, então ele põe um preço muito alto. A energia de ionização vai ser bastante elevada. Já um átomo grandão, tipo aqui, ó, vamos pegar um que mora bem aqui, coluna A, o frâncio. O frâncio tem um raio enorme, ele tem 7 camadas, ele tem um elétron na última camada, ele fica doido para vender aquele elétron dele. Bota um precinho baratinho, energia de ionização baixa. Entenderam? Então sempre justificando com o raio. A afinidade eletrônica parece que é o contrário da energia de ionização, mas não. A energia de ionização é assim, eu dou energia para o átomo e compro o elétron dele, levo o elétron embora. A afinidade eletrônica, olha o nome, é afinidade por elétrons. Se eu der um elétron para o átomo, ele solta energia para mim. Quanto mais ele gostar de elétrons, mais energia ele vai soltar para mim. Isso que é a afinidade eletrônica. Agora, olha como que você pode juntar todas as propriedades, né, em resumos para ficar mais fácil para você. 3 propriedades que crescem inversamente proporcional ao raio, enquanto que as outras anteriores crescem juntamente com o raio, né? Você pode dividir as 6 propriedades em 2 grupos diferentes. Então, lembrando de tudo direitinho? Com as aulas online, mais essa nossa live, a gente consegue fechar muita coisa que foi vista no módulo vermelho. Mas tem mais uma tela aqui para a gente fixar uma coisa importantíssima. Lembra da eletronegatividade? Não se aplica aos gases nobres. Quem é o mais eletronegativo da tabela? O insuportável do flúor. Ele é um elemento que só tem 2 camadinhas. Ele tem 7 elétrons na última camada. E ele quer ganhar um para estabilizar. Então ele é um elemento que nasce, e na hora que ele nasce ele não chora. Ele fala assim, me dá um elétron, por favor, me dá um elétron. Ele vive assim, infernizando a vida dos outros, e ele é o elemento mais eletronegativo de todos. Em compensação, energia de ionização, gás nobre tem. E os elétrons mais caros da tabela periódica, aquele que você gasta mais energia para arrancar, é o de gás nobre, hélio, neônio e argônio nessa sequência. Logo depois entra o flúor, que não é brincadeira tirar hélio do flúor não, tá bom? Então o hélio seria o elemento com a maior energia de ionização da tabela. Essas são algumas características legais que a gente precisa recordar. Faça os exercícios do módulo, deixa tudo em dia, porque quando a gente voltar, nós vamos pegar firme, né? E o Bruno, foi bom que ele já falou também das atrações do núcleo, da força nuclear, e aí a gente juntou tudo. Vem, Bruno, vamos dar um abraço na tabela periódica. Vamos dar um abraço na tabela periódica, bacana forever. É isso aí, gente. Galera, foi um prazer estar com vocês. Olha só, queridos. Estão conectados, gente, morrendo de saudade de vocês. Coração doendo. Não fala não. Eu tô com vontade nem de tempo nessa live. Pra beijar essa cara. Mas fica aí, vamos fazer uma transmissão virtual. Vamos ver os meninos aí. Tinha que ter jeito de vocês. Devia tirar uma selfie, ia pegar eu e os meninos, que é uma câmera, basicamente. Gente, que saudade de vocês. Mas fiquem aí, se resguardem mesmo. Logo, logo nós vamos estar juntos. Se Deus quiser, essas coisas vão parar, vão acabar, nós vamos conseguir voltar às atividades. Mas enquanto isso, estamos juntos virtualmente, né, focados aí em ajudar vocês para atingir o sonho que é passar no Enem e entrar na UFMG em 2021. E no que precisar, pode contar com a gente, porque aqui é tudo nosso! E nada dele! Aqui é tudo nosso! E nada dele! Então falou, gente, até mais, um abraço!